A paz, meus amados. Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se você gostou dessa palavra e manda aí para o WhatsApp, para onde o Facebook, compartilhe o vídeo. E vamos ler aqui em 1 Samuel 16, glória a Deus. 16 e 14, meus amados. Vamos meditar na palavra de Deus. Davi tange sua harpa perante Saul. Tange sua harpa perante Saul. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então o servo de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Aleluia. Amados, nós vemos aqui a palavra, dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava ele um espírito mau da parte do Senhor. O que você vai entender? Duas coisas aqui primeiro. Saul é rei. E o Espírito do Senhor vai se afastar de Saul. O Espírito de Deus se afasta de Saul. A partir do momento que o Espírito de Deus se afasta de Saul, a Bíblia vai dizer que um espírito mau venha sobre ele e passe a atormentar a vida dele. Veja, irmãos, que esse espírito mau se aproxima porque há uma desobediência sobre a vida de Saul. E por causa dessa desobediência, essa legalidade, o espírito mau entra. Não é que Deus quer mandar demônios para que atormente Saul. Não. A palavra diz que, assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Só quer dizer, da parte do Senhor, era permissão, amados. E não influência de Deus para isso. Deus permitiu o mal por causa da desobediência dele. Ele desobedeceu. Ele desobedeceu a Deus. Ele estava fugindo do propósito de Deus. O espírito mau começou a atormentar Saul depois que o Espírito de Deus se retirou de Saul. O espírito mau começou a atormentar a vida de Saul depois que o Espírito de Deus se afastou dele, porque ele desobedeceu a Deus. Agora vemos, amados, como que ele pode ter deixado isso acontecer? Porque nunca é vontade do Senhor que o Espírito dele se afaste da gente. Não é vontade de Deus que o Espírito Santo saia da gente. Não é vontade de Deus que o Espírito dele saia de nossa vida. É ao contrário. Ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer morar na tua casa, ele quer estar dentro de você. Por isso que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com ele. Agora vemos, amados, por que Saul deixou o Espírito do Senhor se afastar dele? E nós vemos, que essa jamais seria a vontade do nosso Deus. O Espírito de Deus só afasta de nós, quando o pecado entra na nossa vida. Se nós não pecar, não desobedecer, o Espírito de Deus não vai se afastar de nós. Quando o pecado entra, o Espírito sai. Quando é a permanência do pecado, a permanência da queda, quando você abre portas para demônios entrar e se manifestarem.
Porque aqui você pode entender uma verdade, que dentro de um corpo não pode habitar dois espíritos. Não tem como ter dentro da sua vida o Espírito Santo e o diabo ao mesmo tempo. Ou habita em você o Espírito do Senhor, ou habita em você o demônio, um ou outro, né? Onde Deus está, o diabo ele também não fica. Por isso que a Bíblia diz, quando o Espírito de Deus se afastou da vida de Saul, o diabo entrou. A casa não fica vazia. Lembra do que Jesus falou? Lembra que Jesus falou sobre a casa velha? Aquele demônio que saiu, né? Quando ele voltou, ele trouxe mais 7 com ele. Ou que está dentro de você é o Espírito de Deus, ou que está dentro de você é o Espírito do diabo. Não tem meio termo, né? É Deus ou o diabo. E Saul, por ele estar atormentado, ele não podia dormir, né? Os espíritos mal ficavam atormentando ele, né? Então ele pediu para que trazesse alguém que tocasse a harpa para ele. Alguém que toque bem, ele pediu. Então, amados, respondeu um jovem e disse a Saul: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita que sabe tocar. É valente, animoso, homem de guerra, homem de palavras, gentil presença, o Senhor é com ele. Olha que interessante, amados. A fama de Davi está chegando lá no palácio. Davi está cuidando de ovelha no meio do campo. Ninguém está vendo ele. Só que a fama dele está chegando lá no palácio. Alguém vai perceber quem era Davi. E olha para você ver a maneira que este homem qualificou Davi. Com tantas características. É valente, animoso, sabe tocar, homem de guerra, cinjudo em palavra, de gentil presença, o Senhor é com ele. Esse versículo aqui, amados, responde todas as características de Davi. Porque não adianta ele ser valente se o Senhor não for com ele. E não adianta ele tocar bem se o Senhor não for com ele. Não adianta ele ser animoso se o Senhor não for com ele. E não adianta ele ser bonito se o Senhor não for com ele. Então, amados, alguém está vendo de longe no palácio quem é Davi. A fama chega até ele. Não só a fama de Davi tocar bem chega ao palácio, mas chega a fama que Davi tem testemunho de um homem de Deus. Saiba, como as pessoas lembram de você? As pessoas lembram as coisas boas de você ou as pessoas lembram coisa ruim de você? A gente precisa ter esse bom testemunho. De alguém lembrar e dizer, ó, fulano é mulher de Deus. Fulano é mulher de oração. É bom chamar fulano porque fulano é uma pessoa espiritual. É uma pessoa que ora, que anda na presença. Fulano traz uma paz. Como Davi, né, amados? Que foi abordado com várias qualidades. Ninguém conhecia ele no palácio. E que estava falando dele, que estava dizendo dele. Estava falando das qualidades que ele tinha, do homem que ele era. E não ia adiantar Davi ter todas essas qualidades, né? Ser um homem animoso, ser um homem valente, um homem cinjudo em palavras, um homem gentil. Não adiantava ele ter todas essas qualidades se ele não tivesse a última que o Senhor falou. O Senhor é com ele. Porque o que vai fazer a diferença nesse mundo que Saul está vivendo é a presença de Deus. É o Senhor ser com Davi. Aí quando Saul ouve isso, ele vai mandar buscar Davi. Ele vai mandar mensageiros até a casa de Jessé. E vai pedir para que Jessé venha liberar Davi, para que Davi venha para o palácio. Para estar servindo o rei. Isso aqui é tremendo, amados. Davi está lá no campo. E Saul vai mandar mensageiro no campo, mensageiro para a casa de Jessé, mandar mensageiro para pegar Davi, levar para o palácio. Por quê? Porque quando Deus quer você no palácio, ninguém consegue te esconder no campo. Amados, quando Deus quer você no palácio, ninguém consegue te esconder no campo. As pessoas te escondem até onde dá. As pessoas tentam esconder até onde dá. Mas quando chega o tempo de Deus colocar você no palácio, ninguém vai conseguir te esconder. É por isso, amados, que você tem que levar as coisas de Deus com obediência, com seriedade, com amor,
com fé. Por quê? Por mais que você não tenha ninguém perto, vendo você cuidar de ovelha, matar urso e leão, tirar urso e leão da boca da ovelha, tirar a ovelha da boca do urso e do leão. Por mais que ninguém veja você agir dessa forma, tem alguém que te vê e vai preparar o tempo da tua exaltação. Então, amados, se você estiver vivendo o tempo do campo, aonde você está lutando e ninguém está vendo nada, às vezes você pode até dizer: ai, meu tempo não chega, eu nunca consigo, mas Deus nunca me levanta. Não, amados, não murmura não. Confia no Senhor. Não reclama não. Não questiona não. Porque só vai experimentar o tempo do palácio quem aprender a ser fiel no campo. Davi foi fiel no campo. Ele foi tão fiel que tem alguém de longe olhando para ele e dizendo: ele toca bem, é homem valente, é animoso, é gentil, e o Senhor é com ele. Porque o Senhor só pode ser contigo no palácio se primeiro ele for contigo no campo. Se você não é fiel a Deus dentro do campo, de que maneira que você vai ser fiel dentro do palácio? Você só não vai se perder no palácio se você aprender a ser fiel a Deus no campo. E o que acontece é que chegou o tempo na vida de Davi, de tal maneira que os mensageiros foram lá pegar Davi para levar para o palácio. E quando Deus quer fazer, meu amigo, Deus tira do palácio para mandar buscar você no campo. Deus cria caminhos para te levar até o propósito. Independente se alguém quer ou não você lá em cima, dependente se alguém vai falar bem ou não, se alguém vai falar mal ou não, dependente do que vão dizer. Se for o tempo de Deus, Deus cria um momento para você chegar no propósito. Aleluia. Davi vai ser tirado da casa de Jessé, vai ser levado para a casa de Saul, palácio, e vai começar a tocar. No verso do número 23, diz assim: e sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava uma harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se afastava de Saul. Quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi então pegava sua harpa e começava a tocar. Eu explico para você por que o demônio saía. Porque não é só a causa de Davi tocar bem. É porque Davi tinha comunhão com Deus. Viu, amados? Guarda isso em seu coração. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, todas as coisas que você toca são espirituais para alcançar algo bom. Uma pessoa que toca um instrumento e não tem vida com Deus é só música, é só melodia, são só notas. Mas a pessoa que pega uma harpa, um teclado, uma guitarra, um violão, como Davi, vida com Deus, o instrumento dele vira uma arma de guerra para atacar espíritos malignos, para desfazer as obras do diabo. Porque não se trata do conhecimento que você tem de tocar, mas sim da comunhão que você tem com Deus quando você toca. É porque quem tem intimidade com Deus é diferente. Davi toca com vida, toca com oração, toca com compromisso com Deus, toca porque tem essência. Porque o que vai expulsar o diabo da vida de Saul não é a quantidade de nota que ele faz na harpa. O que vai expulsar os demônios da vida de Saul é porque tem alguém tocando que tem uma vida diferente. Alguém que está tocando que tem um comportamento diferente, tem vida com Deus. E ter vida com Deus faz diferença em qualquer lugar que você pisa, amado. Você pode pisar em lugar que está cheio de cão, cheio de espírito maligno, cheio de demônio. Só tá você lá. Se você tiver vida com Deus, você vai fazer diferença nesse lugar. Você pode ser o único crente dentro dessa casa. O resto é tudo gente atribulada. Se você tiver vida com Deus, você vai fazer a diferença aí na tua casa.